Bom, pessoal, bom dia. Eu vou agora resolver aqui para vocês a questão 14, né, da nossa lista 3. E alguns conceitos eu vou detalhar um pouco mais porque nós não vimos ainda, né? Então já vou aproveitar a questão para trazer alguns conceitos, principalmente o de plano inclinado e também de trabalho, né, que é o nosso próximo conteúdo. Então vamos ler a questão. Ela fala que nos manuais de automóveis a caracterização dos motores é feita em cavalo-vapor. Essa unidade, proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor, corresponde à capacidade de um cavalo típico que consegue erguer na vertical, com o auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg a velocidade de 1 metro por segundo. Para subir uma ladeira inclinada como nessa figura, um carro de 1.000 kg, mantendo velocidade constante de 15 metros por segundo, que é 54 km por hora, desenvolve uma potência útil que é de aproximadamente qual valor? Então, quais são as ideias fundamentais numa questão como essa? Ele quer saber a potência útil, então nós temos que definir o que é potência, mas isso se dá num plano inclinado. E os dados que ele fornece é a massa do carro e a sua velocidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona um plano inclinado. Um plano inclinado, ele funciona da seguinte maneira. Nesse caso aqui, ó, eu vou representar aqui o carro por um bloco. Então, quais forças agem nesse bloco? Bom, o plano inclinado, ele está inclinado de um ângulo θ aqui. As forças que agem nesse bloco são a força peso e a força normal. Só que a normal, ela sempre forma 90 graus com o plano. Então a normal ela tá para cá, ó. Força normal tá para cá. Então, o que acontece? O peso, a componente do peso que faz o bloco, vamos supor que não fosse um carro, fosse um bloco em repouso aqui sem atrito. Então tem uma componente do peso que nós representamos por Px, que ela aponta para cá, ó. Essa componente Px é a componente do peso responsável pelo movimento do bloco no plano. Então, se eu abandonar um bloco aqui no plano, ele desce o plano devido a essa força Px. E tem também a componente Py, que nos permite calcular a normal. A normal é a componente do peso que forma 90 graus com o plano. Então, tá para cá, ó, que é a Py. Bom, então, esse ângulo θ, se nós fizermos aqui uma análise do triângulo, ele aparece bem aqui. Então, nós temos a seguinte situação. O peso para cá, essa componente Px, eu posso transportá-la para cá. Então, nós teremos aqui uma Py, que me permite calcular a normal. E a Px, ó, o vetor Px eu transporto ele para cá. Porque eu posso transportar porque não muda a sua direção e o seu sentido. Px. E o P está aqui. Bom, então forma um ângulo de 90 graus aqui e o θ está aqui. Então, com relação simples de seno e cosseno, nós podemos descobrir o Px e o Py. Como esse carro sobe com velocidade constante, nós podemos afirmar com tranquilidade que a força que faz ele subir vai ser igual à componente Px.
Então, neste problema, só nos interessa calcular a Px, que a gente obtém pelo seno de θ. O seno de θ vai ser o cateto oposto, que é Px, sobre a hipotenusa, que é o peso aqui. Então, a componente Px, multiplicando cruzado aqui, vai ser o peso vezes o seno do θ. Se a gente fizer o mesmo procedimento para Py, usando cosseno, vocês veriam que Py é peso vezes cosseno de θ. Então, em termos de plano inclinado, o básico é isso, pessoal. É você saber que o corpo aqui no plano inclinado ele tem um certo peso, ele tem uma força normal, a Py é exatamente igual ao valor da normal, e a Px é a componente do peso que faz o bloco descer no plano. Que nesse caso, como o carro está... Vamos supor que não tivesse uma força puxando o carro para cima. Ele iria descer com uma componente Px. A Px está agindo aqui. Mas como ele sobe com velocidade constante, então essa força que puxa o carro para cima vai se igualar a Px. Por isso que eu estou calculando a Px. Porque se me é importante a força com que o carro sobe, então eu tenho que saber o valor da Px. Bom, eu não vou entrar ainda na questão do cavalo vapor. Isso eu vou deixar por último. Vamos fazer o cálculo da potência que o carro desenvolve em watts, né? Que seria a unidade de potência. Então, o que significa potência? Ou potência útil, no caso, né? Potência útil, a definição de potência é energia dividida pelo tempo. A potência útil é o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho é a energia efetivamente utilizada para o carro subir, nesse caso aqui. Mas nós sabemos que trabalho é força vezes deslocamento, a definição de trabalho. Então, nesse caso que a força está agindo na mesma direção e sentido da superfície, né? A superfície está assim e a força está agindo aqui. Então, eu posso dizer de forma simplificada que o trabalho é força vezes deslocamento. Então, a potência útil vai ser força, essa força aqui aplicada, vezes o deslocamento, dividida pelo tempo. Acontece que nós não temos a distância que o carro vai percorrer. Nós não temos esse deslocamento. E nem temos o tempo. Mas como isso acontece, esse movimento acontece com velocidade constante, olha só, o que é esse termo distância pelo tempo? É velocidade. Então, nós chegamos a uma conclusão muito importante para esse problema e outros, que a potência útil vai ser justamente a força vezes a velocidade. E esses dados nós temos. Então, olha só. A potência útil vai ser a força vezes a velocidade. Certo? Bom, agora olha só. Substituindo os dados que nós temos aqui, qual que seria a força? Nós falamos anteriormente que ela vai ser igual ao Px. Se o Px é o peso vezes o seno do ângulo, e ele nos dá o seno do ângulo, que é 0,1, nós temos que saber esse peso. Bom, se a massa do carro é 1.000 kg, esse peso vai ser
10.000 newtons, né? Vezes 0,1 do seno, a componente Px fica como 1.000 newtons. Então, a força aqui é 1.000 e a velocidade 15 metros por segundo, o que vai dar uma potência útil de 15.000 watts. Porque, como potência é joule dividido por segundo, joule, trabalho é energia, né? Trabalho é a energia necessária para realizar esse movimento aqui. Então, joule dividido por segundo nós chamamos por watt. E assim nós temos a potência útil. Isso já é a resposta do problema, só que ele quer em cavalos. Então nós vamos ter que fazer um cálculo para saber quantos cavalos dá isso. E aí ele define aqui que um cavalo vapor é a capacidade de um cavalo típico que consegue erguer na vertical, com auxílio de uma rodana, um bloco de 75 kg à velocidade de 1 metro por segundo. Então vamos tentar fazer o cálculo aqui do cavalo. O que seria um cavalo vapor? Um cavalo vapor é uma potência, se nós entendemos aqui que a potência é força vezes velocidade, é a potência que eu consigo erguer um bloco de 75 kg à velocidade de 1 metro por segundo. Então, se eu pegar um bloco aqui, vou desenhar um bloco aqui. Um bloco de 75 kg vai ter um peso de 750 newton. Porque o problema, ele falou para a gente usar a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 75 da massa vezes 10, 750 newton de peso. Peso do bloco, tá, pessoal? Se eu quero erguer um bloco desse, com velocidade constante, eu tenho que fazer uma força contrária aqui, exatamente igual a 750 newtons. Então, a força aqui, porque se eu fizer uma força maior que 750 newtons, ele sobe acelerado. E se fizer uma força menor que 750 newtons, ele desce acelerado. Então, para ele subir com velocidade constante, tem que ser 750 newtons, para que a força resultante seja nula. Então, 750 vezes essa velocidade de 1 metro por segundo. Então, agora ficou fácil. Ó. Um cavalo vapor é uma potência de 750 watts. Olha, se um cavalo vapor é 750 watts, 15.000 watts vai ser X cavalo vapor. Posso fazer uma regra de 3. Se um cavalo vapor é 750 watts, quantos cavalos vapor eu tenho com 15.000 watts? Aí basta eu dividir 15.000 por 750. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, isolando o x, né? Que vai dar 150 por 75 é 2, com mais um zero, 20 cavalos vapor. Que é a letra B. Então é isso, pessoal. Recapitulando, ó, eu precisei de vários conceitos fundamentais nessa questão. O primeiro conceito fundamental é entender que a potência útil é o trabalho dividido pelo tempo. Toda potência na física é energia pelo tempo. Se eu falo em potência útil, eu estou falando em trabalho, porque o trabalho é aquilo que efetivamente é gasto de energia para realizar o movimento. Então, por isso que fala potência útil. Trabalho pelo tempo, mas trabalho é força vezes deslocamento. Nesse caso em que
que eu estou considerando a força na mesma direção aqui, sentido do plano, na mesma direção do plano. Na mesma direção e sentido do movimento, que nem o carro está vindo para cá, certo? Concorda que a velocidade do carro está para cá? Se a velocidade dele está para cá e a força está para cá, o trabalho ele é bem simples de calcular, ele é força vezes deslocamento. Porque às vezes, pessoal, acontece, não é o caso aqui desse problema, né? Mas eu vou mostrar rapidinho uma outra situação aqui, ó. Se eu tenho uma superfície, eu tenho um bloco, eu quero que o bloco venha para frente, então a velocidade dele vai ser para frente. Mas a força é aplicada na diagonal, formando um ângulo θ. Aí a definição de trabalho é a seguinte, ó. Trabalho é força vezes o deslocamento que esse bloco vai ter, vezes o cosseno desse ângulo θ. Por quê? Está tendo um ângulo entre a força e a velocidade. Então, esse cosseno vai me garantir a componente horizontal da força, que seria uma Fx aqui, que seria um F vezes o cosseno. Por isso, essa é a descrição mais completa de trabalho quando força e velocidade não coincidem. Porém, nesse exemplo que nós estamos fazendo, a gente simplifica isso. Nesse exemplo que nós estamos fazendo, ó, a força está na mesma direção e sentido da velocidade. Então, eu posso usar simplesmente trabalho, força vezes deslocamento. Como deslocamento pelo tempo é velocidade, a gente chega nessa expressão aqui, que você pode usar em outras situações. Potência útil vai ser a força vezes velocidade. Bom, a força, nós vimos que é 1000, porque a força é o Px. Então, aqui, ó, você precisou dos conceitos de plano inclinado. A força é 1000 por quê? Porque essa força F vai ter que ser igual ao Px, igual a essa componente Px. E essa componente Px nós calculamos por peso vezes o seno do ângulo. Como? O peso, se o carro tem 1000 kg, o peso dele é 10.000. E o seno ele deu como 0,1. Daí que o Px deu 1000 newtons. Vezes o 15 da velocidade, chegamos na potência útil de 15.000 watts. E por fim, descobri que um cavalo vapor dá 750 watts. Como que a gente fez isso? Ele fala que um bloco de 75 kg erguido verticalmente a velocidade de 1 metro por segundo é o equivalente a uma potência de um cavalo vapor. Perceba que cavalo vapor é potência, né? Inclusive os carros, até hoje eles são comercializados. O motor do carro, qual a potência do motor de tal carro? É 80 cavalos. É isso, é essa unidade de medida. Ela tem uma equivalência com watts. Um cavalo são 750 watts. Porque ficaria um valor muito alto você falar, qual a potência do motor? 200.000 watts. É muito alto, então para facilitar a gente usa o cavalo. E aí, ó, um bloco erguido a uma velocidade de 1 metro por segundo. Bom, se o bloco tem 75 kg, seu peso tem que ser 750 newtons. E aí a força necessária para erguer ele com essa velocidade constante é 750 newtons também. E aí fazendo aqui, ó, já que potência é força vezes velocidade, então fica 750 vezes 1, que dá uma potência de 750 watts. Isso é igual a um cavalo vapor. Por isso que 15.000 watts vai dar 20 cavalos vapor. Letra B. Pessoal, procurem resolver novamente esse problema sem olhar essa resolução, para ver se você consegue internalizar as etapas que nós fizemos. Então, a primeira etapa foi obter essa expressão da potência útil, né? A segunda etapa foi calcular essa força do Px, que vai dar essa força que o carro sobe. Aí a terceira etapa
foi justamente achar essa potência útil. A quarta etapa foi encontrar o equivalente em cavalo-vapor, para na quinta etapa calcular quantos cavalos corresponde aos 15.000 watts. Procure resolver novamente, sem olhar a resolução. Aí você vai ver aonde de repente você travou, onde ficou em dúvida. Aí você olha a resolução e volta. Eu diria assim, você vai ter uma garantia de que você entendeu como resolve um problema desse tipo quando você estiver resolvendo ele sem olhar a resolução. Aí você internalizou cada etapa e tirou as suas dúvidas de cada procedimento, de cada conceito. E qualquer dúvida, estou à disposição. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal e posta lá no fórum as suas dúvidas, os seus comentários ou aqui mesmo no YouTube. Obrigado pela dúvida e um abraço a todos. Bons estudos.